amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog e conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Pode participar pelo WhatsApp 974012235, chat no site da AltV, ainda um telefone que fica à sua disposição, 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, Dr. Luiz Antônio Fleury Filho. Eu ia anunciá-lo tudo aqui, mas teu nome resume tudo. Um prazer estar aqui com você, Zancopé, principalmente em companhia dos convidados de hoje, que você vai anunciar, né? Mas eu gostaria de salientar a figura do meu amigo Jorge Rato, né? Que é uma jovem liderança do PMDB de São Paulo, e vereador, filho do Juji Rato, né? Vejo aqui também o Neftales, de Guarulhos, cujo pai pertenceu às fileiras do PMDB também há muitos anos, foi um grande prefeito de Guarulhos, e vejo também o Estélio da Cunha, né? Pelo jeito, vamos falar de energia, né, que é um assunto importante para todos nós. Mas é uma satisfação voltar aqui depois de muito tempo, por culpa minha, diga-se de passagem, porque o Cicarelli fica me perturbando praticamente todos os dias para que eu venha ao programa, mas as atividades profissionais têm me impedido. A gente, quando vai anunciá-lo, né, e eu digo aqui, teu nome resume tudo, hoje você exerce advocacia. Sim. E quando te chamam de governador? Bom, eu acho que é o seguinte, governadores, há muitos ex-governadores. Agora, governador Fleury só tem um, sou eu. Quem sabe no futuro apareça outro Fleury para ser governador também. Também deputado federal? Sim. 2 mandatos como federal? 2 mandatos. E continua filiado ao PMDB, voltou ao PMDB? Isso, voltei já faz 5 anos que eu retornei ao partido, né? Nessa reconstrução do PMDB aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, né? Professor Estélio da Cunha, prazer tê-lo aqui, professor. Obrigado por me convidar ao programa, Zancopé. Estélio da Cunha, nosso consultor em energia, eu chamo de professor, é engenheiro, também da mesma forma, um currículo bastante intenso, mas eu o chamo sempre de professor Estélio da Cunha. Conosco hoje o vereador por São Paulo, Jorge Rato, que é filiado ao PMDB. Vereador, é bom tê-lo aqui. Obrigado pelo convite, Zancopé, e também quero cumprimentar o nosso governador Fleury, nosso professor Estélio da Cunha e também o Neftales, representando Guarulhos. Neftales, boa tarde, Nef. Boa tarde a todos, boa tarde a vocês, Zancopé, a nossos ouvintes e telespectadores da AltV. Um abraço muito grande ao meu amigo de muitos anos, do meu falecido pai também, ex-governador Fleury. Obrigado. Ao Jorge Rato, que também o Jogi, também um grande amigo nosso, também das fileiras do PMDB, e ao nosso amigo que eu estou aqui conosco agora, que é o Estélio da Cunha. E assim eu desejo a todos uma boa tarde e muito obrigado por mais uma vez estar aqui presente. Olha, já que o Nef está afiliado em algum partido, Nef? Não, hoje não. Não. Ainda não, no momento não. Mas Quem sabe até o final do programa. Quem sabe? Eu já convidei ele já, para o PMDB. que simplicidade para oferecer um convite. Olha, o meu falecido saudoso pai foi o fundador do antigo Movimento Democrático Brasileiro em Guarulhos, né? Foi o primeiro vereador eleito por Guarulhos e, posteriormente, foi deputado por 2 gestões, prefeito pelo PMDB 2 vezes, não, por 1 vez apenas. Então, nós temos histórias aí, né, Bem próximo. Bem próximo. Mas eu chamava atenção sobre o PMDB porque governo e PMDB passaram a atribuir parte dos desgastes com o Congresso ao ministro da Fazenda, Joaquim Levy, por
na iminência de perder o vice-presidente Michel Temer como titular de articulação política. Na visão do partido e do Palácio do Planalto, Levi está esticando a corda e prejudicando o esforço do Executivo em recuperar alguma estabilidade no Congresso. Alguns afirmam que o ministro gera desgaste, mas depois é obrigado, pelas circunstâncias, a recuar, arranhando sua credibilidade. Como o assunto, a notícia é direta ao PMDB, Fleury, a tua análise aqui de São Paulo sobre o que acontece por lá. Bom, o que está acontecendo é muito claro, todos estão sabendo, né? É que o nosso vice-presidente, Michel Temer, que é o presidente nacional do PMDB, tem se empenhado muito para garantir a governabilidade. E ele é sabotado diariamente, né? Toda vez que o Michel e o Eliseu Padilha, que são os dois que estão fazendo a coordenação política, eles combinam alguma coisa, tomam alguma providência, correm o risco e muitas vezes as providências acertadas não são cumpridas, principalmente pelo núcleo duro lá do Palácio do Planalto, que é o Mercadante, né? Que é o Aloysio Mercadante, principalmente, tem colocado obstáculos, né? E nada mais natural, o Michel se comprometeu a fazer a aprovação, a contribuir para a aprovação do pacote fiscal. O pacote fiscal terminou de ser aprovado com a reoneração da folha de pagamento que aconteceu na semana passada. Então, há uma tendência natural e há um pedido do partido para que o Michel deixe a coordenação. Claro que ele vai continuar atuando esporadicamente, mas deixe o dia a dia da coordenação, que é muito desgastante, e não é papel de vice-presidente da República estar discutindo quem vai ser o delegado do trabalho em São Paulo. Tá certo? Isso é papel de ministro de Assuntos Institucionais. Então, cumprido o ajuste fiscal, eu acredito que a missão do Michel está superada. Ainda mais quando a gente lê nos jornais hoje que a presidente Dilma designou um homem da confiança dela, um tal de Gilles, nem sei o sobrenome dele, mas é um assessor direto dela, para manter contatos diretos com os parlamentares. Então, é mais uma desfeita, vamos dizer assim, a coordenação do vice-presidente Michel Temer. Então, eu acho que a saída dele não significa, por enquanto, rompimento. Tá? O PMDB vai decidir o seu caminho no Congresso Nacional, que vai ser feito em novembro desse ano, né? E agora, uma coisa é certa, o PMDB vai lançar candidato próprio aqui em São Paulo, vai lançar candidato próprio a governador e vai lançar, na maior parte dos estados, e vai lançar candidato próprio à presidência da República em 2018. Só isso já rompe tudo. Não há rompimento. Em nome do país, o PMDB sempre estará pronto a colaborar com o governo, sempre estará pronto a colaborar pelo país, pela governabilidade. Agora, tem que ter um mínimo de respeito, um mínimo de consideração e um mínimo de gratidão, porque se não fosse a atuação do Michel Temer, esse governo já estaria pior do que está. Stélio, nós dois somos os únicos que não temos vínculos partidários. Né? Não é? Quer aguardá-los ou você se manifesta Não, agora? o governador ele deu uma explicação política extraordinária, né? Desses braços invisíveis da política, né? Agora, tem uma mão forte, aí, bem visível, que é o fato que a presidente Dilma ela queria começar o segundo governo dela com a FEBRABAN representando o Ministério da Fazenda. Aí ela tentou, vamos assim dizer, trazer o doutor Trabuco, né, presidente do Bradesco, porque aí realmente um país que só tem 5 bancos, né, se a gente tem um presidente de banco lá, tem 20% de representatividade. E é mais do que claro, porque foi noticiado isso, que o doutor Lázaro Brandão disse não, nós temos outros compromissos para o doutor Trabuco. Então o HSBC já devia estar no pipeline deles, né? E eles deram preferência a indicar
Olha só, né? Quer dizer, o Bradesco deu preferência a indicar para ministro da Fazenda um segundo escalão, né? Que é um diretor, um gestor de fundo, nem é diretor, que ele não é do conselho do Bradesco, não, um O gestor Bradesco de já fundo. tinha alguém no banco para indicar, para Para entrar no indicar. jogo. Para E entrar por no quê? jogo. Porque ele tinha alguma experiência como secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, em governo do PMDB. Não é isso? Só que se o governador foi governador, e foi o nosso governador aqui, ele sabe bem que um secretário de Fazenda de Estado é bem diferente de ministro da Fazenda. É verdade. Né? É totalmente diferente. Então ele vai chegar lá com a lógica de tocar um Estado, né? Tocar uma empresa. O Estado é uma empresa e não uma nação. Aí o que aconteceu? Acontece que a conversa do ministro Levi, né? Um doutor por Chicago e etc., é uma conversa prática, é bottom line, né? Então ele chega e diz, ó, tem que dar tanto de superávit, senão a gente perde o grau de investimento. E se perder o grau de investimento, aí não adianta ter consenso político, né? Mas ele não consegue explicar isso para um político. Então, eu acho que esse é que é o grande problema, né? Entre o excesso de técnico de um lado e o excesso de política de outro, porque o vice-presidente Michel Temer é o político, né? Jorge Rato. Então, o nosso vice-presidente Michel Temer, né, ele está numa função aí de articulador político e não está sendo valorizado, né? Então a gente vê que eu acredito que o Michel Temer ele tem que cuidar de macropolítica, né? Não ficar definindo cargos, como disse o nosso governador, né? Está definindo até diretor de pesca no Maranhão. Eu acho que o assunto dele é muito macro, ele não está rompendo com o governo. E aqui em São Paulo nós vamos sim ter candidatura própria, que é o nosso objetivo mesmo, né? Um partido grande tem que ter candidatura própria na maior cidade de São Paulo. Nef? Eu vou ser bem objetivo. Eu vejo o PT hoje de pendurado no PSDB. Ou, desculpe, me perdoe, ao PMDB. Está de pendurado. Se não fosse a articulação que o Michel fez por esses tempos atrás, eu na minha ótica, viu, governador, o PT estaria muito pior do que está. Sem dúvida. Muito pior. E como diz a todos aqui na mesa... Desculpa, mas tem jeito de ficar pior ainda? Ah, tem. Tem? Não, eu quero entender. Ainda tem. Com certeza tem. E eu vejo essa situação do Michel uma situação muito desconfortante. É muito desconfortável para ele a situação dele. Então, como diz muito bem aqui o ex-governador, ele cumpriu o que lhe foi destinado. Agora, a culpa tem que cair em alguém. Tem que ir para alguém a culpa da má administração que faz o PT hoje. Nós vemos, e todos os telespectadores também, e ouvintes da UTV, sabem que nós nunca tivemos um escândalo financeiro e de tanta roubalheira no país como nós temos hoje. Isso não é admissível uma situação dessa no nosso país. Um país hoje que está virando chacota em outros países como Estados Unidos. Isso é verdade. Pô, espera aí. Nós temos riquezas, nós temos aqui a maior reserva de água do país, do mundo. Nós temos hoje um pré-sal que foi leiloado, que é a grande riqueza do nosso país, pelo governo do PT, quando se disse um monte de coisas, olha, que fulano vai ganhar, que ciclano vai ganhar, que a cidade vai ganhar tanto, todo mundo sonhou num país onde nós não teríamos o problema que nós temos hoje, agravado por uma situação de incompetência de administração. Mas, secretário, o PT, ele inventou muita coisa, viu? O Lula, ele é o Silvio Santos da política. Não, veja bem, o Porque Lula... o primeiro governo do Lula... Silvio Santos da política, me explica isso. Porque não tem a roda da fortuna? Sim. Então, o primeiro governo do Lula foi a roda da fortuna. Ele inventou o pré-sal é inventado. Né? Tecnicamente é inviável o pré-sal no Brasil. Ele inventou esse negócio dessas grandes hidroelétricas aí, né? Giral, Belmonte e etc. Né? O Lula, o primeiro governo dele foi a roda da fortuna. Então, nós tivemos, por exemplo, o grande calote do Fundo de Garantia, onde você podia sair de valor monetário para valor acionário, indo para Petrobras e para Vale do Rio Doce, que foi a maior fraude
né, que teve nesse país. E o mundo foi atrás. Por quê? Porque o brasileiro ele vai atrás do trio elétrico, como disse o filósofo baiano lá na música dele, né? Ele vai atrás do trio elétrico. O Lula saiu tocando o trio elétrico, a turma foi atrás. Aí o que aconteceu? A Dilma, ela, me desculpa aí se alguém da Dilma está ouvindo isso, é a posição de um técnico, né? Ela não tem capacidade nem para ser presidente da Eletrobras, como o Lula colocou ela no primeiro governo. Mas veja bem. Então, é assim, você chegar para Dilma e dizer você está fazendo errado, é como se você chegasse para mim, o governador ocupou a cadeira no Palácio Bandeirante. Eu não tenho capacidade para sentar na cadeira que ele sentou. Mas a intenção do Lula era essa, colocar o marionete para que ele pudesse comandar o país ainda. Então, A verdade é o essa. Silvio Santos mesmo arrumou aquele baixinho lourinho lá para substituí-lo e não deu certo. Então, entendeu? exatamente. Não, eu concordo. Gostou da figura? Eu gostei da figura, parabéns pela. Sem direitos autorais, eu vou usar nas próximas palestras que eu fizer, entendeu? Mas eu acho que, eu concordo plenamente, e acho que tudo isso vem de um vício de origem. Veja bem, há sindicatos sérios e sindicalistas sérios, mas geralmente o sindicato não presta conta para ninguém. E o sindicato, boa parte deles, e principalmente os sindicatos ligados ao PT, eles são acostumados a não prestar conta e viver do confronto. O Lula, no governo dele, ele estimulava o confronto o tempo inteiro. E eu era deputado quando resolveram destinar uma parte dos recursos do imposto sindical que não deveria nem existir, tá? Mas uma parte do imposto sindical, que é o imposto que obrigatoriamente o trabalhador paga e o empregador recolhe na folha de pagamento, e isso aumenta, inclusive, o custo da folha de pagamento. Esse imposto sindical foi uma parte para centrais sindicais. Naquela época, eu apresentei uma emenda dizendo que, aproveitando que as centrais sindicais e os sindicatos têm que prestar conta do imposto sindical, que é um dinheiro público, para o Tribunal de Contas da União. Quase fui linchado por causa de ter apresentado uma proposta de controle em relação às centrais e aos sindicatos. Tá? Quer dizer, então, isso impregnou o governo Lula e se transferiu para o governo Dilma. Que o governo Lula fez coisas boas? Fez, teve coisas boas, mas teve coisas altamente discutíveis. Nós estamos aqui diante de um técnico, e veja como as coisas, as pessoas fazem e depois acabam pagando um preço muito alto. Uma das razões da classe mais humilde, a classe D e E, está largando e está brava, está insatisfeita com o governo Dilma, foi a própria Dilma quem fez. Quando ela fez aquela redução da tarifa de energia, né, na véspera da eleição, tá, em 2014, e agora nós tivemos um aumento que chega a mais de 73% em alguns locais, da bandeira vermelha. E o que está acontecendo? O cidadão não está conseguindo pagar a conta de luz. E está muito bravo, para usar uma expressão adequada ao horário, né? Está muito bravo porque isso está acontecendo. Entendeu? Quer dizer, então, por quê? Porque o governo tem limites. E o ano que vem, os estados e municípios vão pagar muito caro pela crise que nós estamos vivendo. Eu tive isso, passei por isso em 1992. Em 1991, eu assumi o governo de São Paulo, uma crise muito parecida com essa, e uma inflação de 873% ao ano. Hoje nós estamos falando em inflação de 10%. Mas nós tínhamos só na Grande São Paulo 1,5 milhão de desempregados. Só na Grande São Paulo.
E aí, o que aconteceu? A arrecadação do governo caiu a níveis absurdamente baixos. E basta dizer que 92 foi o ano da menor arrecadação da história de São Paulo. E, ao mesmo tempo, o pai, quando perde o emprego, ele tira o filho da escola particular e põe na escola pública. Nós tivemos 35% de aumento nas matrículas da escola pública em 1992. O pai, quando perde o emprego, ele perde o plano de saúde. Nós tivemos um aumento de cerca de 40% na procura pelo SUS, de 91 para 92. Isso vai acontecer o ano que vem, com os estados e municípios com queda de arrecadação, aumento da procura. Só para dar um número para o telespectador, nós chegamos a ter, em 1992, 6 milhões e 400 mil alunos na escola pública em São Paulo. Hoje tem 4 milhões e 200. Hoje. Então, 20 anos depois, com o aumento da população, tem 4 milhões e 200. Então, veja o tamanho da crise. O tamanho da crise. Agora, eu concordo e gostei da figura, viu, Stélio? Se você me permitir, eu vou começar a usar nas minhas palestras, viu? Governador, o senhor falou uma coisa, acho importantíssimo que a gente, que assim, há pelo menos 10 anos eu faço programa com o governador, há 15 anos aqui com você, Zancopé. O Brasil, 75% da nossa energia elétrica vem de água. Então, quando o cidadão acorda de manhã, ele vai na tomada, ali, clique, ele faz assim, no liga, desliga, tem que ter água em algum lugar. E nós não damos a menor importância a análises meteorológicas, né? Então, o governador está falando dessa crise, que é um impacto direto. Imposto, desemprego, aumento do serviço que já está estrangulado do serviço público, saúde, educação, polícia e etc., né? Muito bem. Nós estamos, desde 2013, dizendo nesse programa que nós não estamos passando por uma mudança meteorológica, por um pico meteorológico de seca. Nós estamos vivendo uma mudança climática planetária, aonde a latitude 20, 22 graus, onde está São Paulo, Minas Gerais, etc., vai ficar em seca. Então, a seca não é nem mais para ligar tomada. A seca já é para dar água para boi virar carne, para cana virar açúcar, para cenoura virar salada na mesa. E nós não estamos fazendo nada. E a presidente também está se negando a ver isso. Porque toda vez que eu falo isso aqui ou em outro lugar, eu sou apedrejado. Apedrejado. Então, o que acontece? Essa crise que o governador já prevê aqui, que fique registrado nesse programa, porque o ano que vem o governador volta e os dados ele vai apresentar de novo. São Paulo está estrangulado em educação, São Paulo está estrangulado em saúde, por quê? Falta imposto. Uma coisa é atrelada à outra. É porque, como o sindicalista ele não trabalha, né, o primeiro ato de um líder sindical é não trabalhar. É ser arruaceiro, é ir para a rua, ser perito em som, carro elétrico, não é isso? Esse é o papel do sindicalista, né? Eu sou radicalmente contra qualquer forma de sindicato, tá? Então, o que acontece? Eu sou bem Margaret Thatcher nesse ponto, tá? Conservador inglês mesmo, né? Aí, o que acontece? O ano que vem, nós vamos ter esse Estado paralisado por falta d'água e emprego. Isso aí. Algo, né? Não, impressionante. Eu ainda continuo aqui sonhando com essa palavra que ele disse. O Lula é o Silvio Santos da política. Realmente. Olha, eu só queria dizer do meu respeito pelo Silvio Santos. É um gênio da comunicação, é um homem que merece o nosso respeito. Tá certo? Quer dizer, só essa interpretação, Stélio, eu acho que é fantástica, tá? Mas sem ofender o Silvio Santos. Silvio, continuo sendo seu amigo. Nossa. Sem dúvida Até alguma. o bispo Macedo levou no Templo de Salomão, né? Olha, vamos para um intervalo e a gente retorna dentro de instantes com o Gente que Fala.
continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 da tarde, TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Conosco hoje o advogado Luiz Antônio Fleury, o ex-governador de São Paulo, o empresário Neftales, o engenheiro consultor de energia, professor Estélio da Cunha, e o vereador por São Paulo, Jorge Rato, que é filiado ao PMDB. Vereador, a discussão ainda sobre Uber e taxistas. Essa é uma polêmica que nós temos entre este aplicativo e taxistas, né? Qual é a situação que a Câmara enxerga isso neste momento? Então, né, antes do recesso, né, foi votado um projeto em primeira votação que proíbe, né, os aplicativos, né? Então, a nossa vontade hoje é escutar a população, ouvir, né, porque a população de São Paulo ela está tendo essa ferramenta nova que é o Uber,
que moderniza. Então, acho que os taxistas hoje, infelizmente, né, eles não estão tão moderno como que é o Uber. O Uber hoje ele é um carro sedã, é banco de couro, ar-condicionado, eles dão até água, né, para os passageiros, eles colocam um terno, eles abrem a porta, né, você avalia também o serviço pelo aplicativo, né? Então está tendo esse conflito, porque os taxistas, eles estão com dificuldade. Quem quer ser um taxista tem dificuldade para ter o alvará, né? Hoje nós temos 34 mil taxistas em São Paulo, né? E muitos condutores, eles têm um condutáxi, mas não têm um alvará. Então, alguns migram para o Uber, que já tem mais de 50 países, 300 cidades. E, infelizmente, a legislação hoje não acompanha, né, a inovação tecnológica, né? Então, a ideia hoje na Câmara de São Paulo é regulamentar o Uber, né, para deixar de igual para igual essa disputa entre taxista e Uber. Existe a possibilidade de um projeto aprovar o Uber em São Paulo? A regulamentação do Uber, Sim. né? Porque sim, a regulamentação. O Uber já existe, é a forma de... Né? Agora Agora, o povo dizer tem que na semana, arrumar ou não. Isso, na semana que vem, né, até essa semana na Câmara, está sendo discutido, está tendo debates na Câmara, e está em pauta, está previsto em pauta para o dia 9 e 10, entrar em votação, né, o projeto do vereador Adilson Amadeu, que estipula esse novo aplicativo aí. Ele quer proibir o aplicativo. Puxa, que Nefta. coisa. Olha, Eu ia perguntar se Guarulhos tem, mas não, Guarulhos não tem. A única preocupação que eu vejo ainda. Eu fui secretário de Transportes em Guarulhos. Na época, eu resolvi um grande problema que era no país, que eram as lotações. Nós somos o primeiro município a legalizar as lotações, que eram também um serviço alternativo que nós tínhamos, não só na cidade de Guarulhos, mas em outros bairros de São Paulo, em outros estados também, como São Paulo, como a cidade de Campinas, que nós aprovamos. E tomamos um cuidado, vereador, que a minha preocupação sempre foi essa. Eu fiz uma pesquisa junto a uma entidade e eu queria ouvir a população. O que a população achava disso? E 85% da população aprovava o transporte. E outro problema também que nós tivemos um grande cuidado é com a segurança daquele que depende daquele transporte, ou que vai pegar, por exemplo, o Uber ou própria lotação na época, né? Hoje o Uber também com esse trabalho. Então, ele pergunta, quais os sistemas hoje que garantem, e que possam vir a garantir, a segurança daquele que vai pegar este transporte hoje, que é o Uber? Então, o Uber, né, quando o condutor, o motorista, ele vai se cadastrar no aplicativo, a empresa ela exige um atestado de antecedentes criminais. A gente vê hoje... eu tenho o maior respeito pelos taxistas, a gente agradece os taxistas que serviram bastante a gente, né? A gente entra num táxi, a gente tem um amigo, né? Tem um pai de família, né? Que a gente às vezes até se abre a eles, né? Eles conversam bastante com a gente. Então, assim, não tem uma garantia de segurança total, tanto os taxistas como o Uber, né? A gente sai de casa e não sabe se volta vivo. Mas a fiscalização seria a mesma que é feita em cima dos taxistas, por exemplo, vereador? Sim, a fiscalização, a liberação do alvará para que eles possam transitar. Não vai. O Uber não tem um alvará. Não é alvará. O Uber ele é uma empresa americana criada em São Francisco, que ele tem o slogan de seu motorista particular. Né? Então ele tem essa modernidade, esse avanço, né? Essa tecnologia, que também, eu acho assim, muita gente também não sabe mexer em aplicativo. Tem gente que pega táxi na rua, às vezes é mais rápido. Eu vi uma reportagem que o Uber demorou 22 minutos para chegar, devido talvez até me perdoa saber toda mexer essa no aplicativo. Pergunta, vereador, é porque muita gente não sabe o que é Uber. Ouve falar, Exatamente. não sabe. Então eu estou... Por que a tua surpresa quando se disse que o Uber, restrições Eu acho o ao seguinte, Uber? o Brasil, ele é useiro e vezeiro. Você já usou Uber?
Já, sim. Não só aqui, como fora também. Fora, É uma coisa principalmente. hiperprática. O que acontece é o seguinte, o Brasil já teve uma experiência com o tal dos computadores cobra. Era proibido fazer computador no Brasil que não fosse cobra. Tudo era proibido no Brasil. Eu me lembro que, na época, todo mundo que viajava na empresa que eu trabalhava para o exterior, atrás de contrabando. Todo mundo virou contrabandista de placa, de impressora e etc. Então, o Uber, ele é mais uma inovação. O homem, nós estamos hoje vivendo a era da tecnologia. Nós já vivemos a era da pedra, já passamos lá pelo metal, pelo bronze, já passamos pelo carvão, já passamos pelo petróleo. Nós agora estamos na tecnologia, era da tecnologia. Então, é aí 22 satélites para GPS, estação espacial. Nós temos que levar a tecnologia para o bolso do usuário. O vereador mesmo está com 2 tecnologias importadas aí. Imagina se fosse proibido o uso da tecnologia. Como é que estaria a sua mesa agora? Parada, não é verdade? Então, eu acho o seguinte, o taxista que está parado no tempo como um animal jurássico, porque taxista em São Paulo é um animal jurássico, ele fica parado no ponto, ou não é verdade? Ele fica parado no ponto. Ou ele fica gastando combustível na rua, né? O Uber, ele é um target direto, tá? Quer dizer, você pede o serviço, analisa a área que você está e vai. Mas tem serviços semelhantes para táxi então, também. Então, um taxista que também tem o Uber, o que proíbe um taxista de ter o sistema Uber? Eu não sei o que é. Na verdade, é mais o alvará mesmo, né? A dificuldade, né, de ter o alvará. Eu acho que essa discussão está um pouco viciada pelo radicalismo. Tá? Eu entendo o seguinte, alguns grupos de taxistas, eles já se organizaram e você tem os seus aplicativos e, inclusive, com grande sucesso. Muito sucesso. Com muito sucesso. Quer dizer, com a lei seca contribuiu muito para o aumento... Os primeiros aplicativos, inclusive, eram cobrados. Sim. Você pagava para usar o aplicativo. Agora não é hoje mais já assim. Hoje já é liberado. Né? Ontem, por exemplo... sem fazer propaganda. Isso é evolução, né? Isso é evolução, é o que disse o Estélio. Primeiro você paga, hoje você não precisa pagar mais. Nós estamos evoluindo. Então, agora, por que eu acho que a discussão está equivocada? Realmente o taxista tem que pagar o alvará e o alvará é caro. Tá? Em compensação, ele não paga imposto na aquisição do carro. 30% a menos na concessionária. Na concessionária, quer dizer, o imposto, ele não paga o imposto cheio, ele não paga IPVA, ele tem isenção de IOF também, de IPI. Isenção de IOF e IPI, ICMS. Quer dizer, ICMS que está lá nos 30%. Até ISS também. ISS também não lhe é cobrado. E o motorista do Uber, ele tem que pagar tudo isso. Tá? Ele não tem desconto nenhum, ele paga todos os impostos e assim por diante. Eu acho que o que está faltando aí é o que o Jorge Rato acabou dizendo que vai acontecer. Tem que ouvir a população e tem que conciliar isso. Eu acho que o Uber é um serviço que veio para ficar. Eu acho que, ao invés de brigar contra, os sindicalistas poderiam se adaptar e ver o que tem de bom o Uber e aplicar na vida deles no dia a dia. Eu acho que é muito mais saudável. Eu acho que... É embarcar tecnologia. Exatamente. É usar tecnologia. E outra coisa, tem muito mais táxi. Se o sindicato, o meu amigo Natalício, escute isso que eu estou falando, presidente do sindicato. Natalício, chama o pessoal, organiza, forma o aplicativo do sindicato, que não tem Uber que resista ao número de taxistas bons que nós temos em São Paulo. É isso. Sem dúvida. Estélio, Petrobras pagava o dobro do valor do custo. Esta é a informação divulgada pelo próprio Tribunal de Contas da União sobre indícios de investigações inéditas para analisar mais de 30 bilhões em contratos da Petrobras. Fica difícil, né, a gente falar
se pagava o dobro ou pagava a metade, porque, na realidade, ali era meia dúzia de empresas, né, que atendiam a todas as obras. Eu acho que o importante a gente colocar nesse momento aqui é que aquele conceito de que a Petrobras era o Brasil e o Brasil era a Petrobras, né, nossa energia, o desafio é a nossa energia, esse caráter de Petrobras salvífica, né? A Petrobras que salva o Brasil, isso já era, isso acabou, né? Então, quando a gente faz assim uma viagenzinha pelo mapa, né? Você pega ali, vai até sobe assim até o Mar do Golfo, aí faz uma volta assim, vem, pega todos aqueles países ali em volta da Rússia, aí vem aqui embaixo, pega Omã, aí pega Iraque, Arábia Saudita, ali tem 1 trilhão de barris de petróleo que você, com $20, você ganha dinheiro para burro. Então, se 1 trilhão de barris hoje, né, hoje, fora o que tem no Ártico e etc., 1 trilhão de barris, você consegue fazer dinheiro a $20, é inconcebível você botar como estratégia de uma nação um pré-sal que a $48 você não sabe se vai conseguir explorar. Entendeu? Então, a $48 para você fazer pré-sal, pode até o que eles cobravam em dobro, até não ser o dobrado, porque uma concorrente americana poderia nem querer vir aqui para não perder tempo. Você entendeu? Então, hoje, o mundo, nós acabávamos de falar no negócio do Uber, nós saímos da era do petróleo. O petróleo já era. Na década de 70, quando o governador ainda era advogado apenas, estudante de advocacia, para você crescer 1% no PIB do Brasil, lá o General Médici, ele tinha que arrumar 1,54 de petróleo para colocar. Hoje, o Japão levanta 1% do seu PIB com 0,5 aumento da energia. Não é mais energia fóssil, da energia como um todo. Então, a nossa estratégia no Brasil não pode ser estratégia de Petrobras. Então, é bom que aconteça tudo isso e a Petrobras perca logo esse caráter estratégico para o Brasil. O caráter estratégico para o Brasil é tecnologia. Nós fabricamos em São Paulo as melhores pás para turbinas eólicas do planeta, em Sorocaba. O governador sabe disso, não é verdade? Porque nós somos ponto de referência em composites. E nós não temos os maiores parques eólicos do Brasil, do mundo, mesmo tendo 6.000 quilômetros de litoral. E por que aquela história de que o vento em São Paulo, como é que é? O vento em São Paulo é mais fraco do que o... Já ouviu isso, Fleury? Já escutei. O Stélio também já ouviu isso. Olha, nós São Paulo não tem vento. O que acontece é o seguinte, foi ótimo ter acontecido isso com a Petrobras, para tirar logo esse caráter que a Petrobras é aquele negócio dos generais da década de 70, o petróleo, o general Geisel, quando assinou os contratos de risco, chorou na televisão. O senhor se lembra disso, governador? Chorou na televisão. Acabar com isso. Petróleo é commodity como qualquer outra. O estado de São Paulo, com 1.840 horas de sol agriculturável por ano, tem que ser celeiro. Não é para plantar cana, para moer cana e virar açúcar, que é uma commodity barata, e álcool, que é para misturar na gasolina. Não pode. Você entendeu, Zancopé? O Brasil tem que ser celeiro. O que é o futuro? Comida e tecnologia. Então, o que o vereador, por exemplo, com esses 2 equipamentos faz? Ele fica lá no computador passando informações e, ao mesmo tempo, comendo e bebendo água. É isso. O ser humano é isso. Se você pegar a estação espacial, qual é o problema da estação espacial? Captar, nos seus captadores solares, sol do sol e a sua alimentação a bordo. E água. É isso. Se você consegue resolver isso, você resolveu o planeta. E nós não conseguimos. Presta atenção, eu sempre falo isso, Zancopé, porque isso é muito importante a gente entender. Infelizmente, nós somos ensinados pela Bíblia que tem 10 mandamentos. Nós não precisamos de 10 mandamentos, nós precisamos de 2. Não matar e não roubar. Porque se não matar e não roubar, você já resolveu metade do planeta.
Não é verdade? E em Até matéria... porque há mandamentos que ficam na cogitação. Cogitação. Agora, não cobiçar a mulher do próximo. Como é que você vai saber? Como é que o próximo vai saber? Então, fica só... O governador, ele sabe. Não tem início de execução. Não é verdade? Certo? Se não tivesse não roube, não mate, não é? Só Resolvia dois, metade do só problema dois. todo. Né? Agora, a mesma coisa é com a nossa questão energética no Brasil. O Brasil tem 1/3 da energia hídrica potencial do planeta. Por que a gente fica em cima de terreno caríssimo, que é o estado de São Paulo, plantando cana, e por debaixo da plantação de cana passa gasoduto que vem gás da Bolívia? Governador, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Presta bem atenção, toda a indústria sucroalcooleira está quebrada no estado de São Paulo. Está quebrada. Por que está quebrada? Porque a vida inteira foi o quê? O governador sabe, subsídio. Quantas vezes eu recebi o pessoal da Copersucar para reclamar de subsídio? Entendeu? Não é verdade? Então, nós não conseguimos sair, Zancopé, desse mesmo problema. Aí a gente volta para a questão do vereador, o Uber, o taxista. Esse vereador que o senhor falou aí, esse Adelson aí, Adilson, né, que bota essas faixas enormes, né, poluidoras visuais em São Paulo, ou estou errado? Estou certo, não é? É a mesma coisa. Foi o cara que inventou que você não precisa pagar multa. Não é verdade? Que você pode, quantas e quantas vezes quiser, ir lá e contestar a multa. Então, o que acontece, Zancopé? Nós precisamos de parar e ter o conceito anglo-saxão de pensar. Lógica, senta sem emoção, sem coração. Porque o Reino Unido tem, desde 1020, um parlamento com 2 partidos. Sem Constituição. Sem Constituição, porque a única Constituição que tem na América é a Constituição maçônica de James Anderson, 1727. Fleury, teve na Paulista ontem, Fleury? O que teve na Paulista ontem? Fecharam a Paulista, né? Se fosse de carro lá, não conseguiu passar. Eu não saí de casa exatamente por causa disso, entendeu? Porque eu moro ali perto e... Por isso que eu estou perguntando, você é próximo da Paulista. Eu acho o seguinte, a Paulista ela dá acesso a 11 hospitais. Eu, quando secretário de Segurança, eu baixei uma resolução proibindo manifestações na Paulista. Na época, até alguns juristas entraram com uma ação, com um mandado de segurança contra mim, dizendo que a Constituição assegura o direito de reunião. E aí eu disse que assegura, como assegura também o direito de ir e vir, e, portanto, um não poderia contrariar o outro, e senão você poderia ter lá uma meia dúzia de cidadãos que resolvem jogar truco na Paulista, esquina com a Brigadeiro, e para o trânsito, para o acesso à Paulista e aos hospitais. E por que eu baixei essa resolução? Porque eu tive notícia de 2 pessoas que morreram em ambulâncias quando se dirigiam a hospitais da Paulista. Eu acho que, diante disso, eu baixei a resolução e não tivemos problema nenhum. Não tivemos, né? E não tínhamos manifestação. Quem tentou fazer, teve até um sindicato dos açougueiros de São Paulo, que soltaram um boi na Paulista, lembra? Sim. Eu mandei prender o boi e o presidente do sindicato, os 2 foram presos, e até de madrugada me ligou o delegado e falou: doutor, o que eu faço com o boi que está aqui na delegacia e não tem para onde levar? Entendeu? E aí nós resolvemos lá também o problema do boi. Isso... Tem um advogado que vem com frequência aqui no Gente que Fala, que se mudou da Paulista, depois Sim. foi atropelado pelo boi. Então, depois virou bagunça. Eu acho que uma das crises, o que nós estamos vivendo no país, é uma crise política, econômica, mas é uma crise muito forte de, primeiro, confiança, segundo, liderança, e terceiro, autoridade. Entendeu? Precisa pôr ordem na casa. O Brasil virou um país onde todo mundo faz o que bem entende. Entendeu? Todo mundo faz o que bem entende. E não é assim. As coisas têm que ser feitas
dentro da lei, dentro da ordem. E o que a gente vê hoje é que virou politicamente incorreto você proibir determinadas atitudes. Agora, fechar a Paulista, demagogia. Demagogia. O centro de São Paulo tem centros, tem pontos de lazer, tem o Parque Vila Lobos, que eu fiz para a população de São Paulo, foi feito no meu governo, tem o Parque do Ibirapuera, tem o Parque do Trianon. Tem que fechar na periferia. Periferia que não tem acesso a locais de lazer. Agora, o que dá notícia é fechar a Paulista. Então, nós estamos com um prefeito midiático e que, na verdade, não quer o bem-estar. Ele está governando para uma minoria, que é a minoria que se espelha. Ah, mas em Londres fecha a praça, em Nova York. Nova York não fecha rua nenhuma. Nova York tem o Central Park, lá todo mundo vai se divertir. O que está acontecendo é o seguinte, nós estamos com um prefeito que quer fazer média através da mídia. Então, é isso que a gente está assistindo, lamentavelmente. Fechar Paulista é criminoso. É criminoso. Quero ver a hora que morrer alguém. Basta morrer uma pessoa. Não precisa morrer mais do que um, não. A hora que morrer um, de quem será a culpa? Daquele que, por exemplo, não regulamentou adequadamente na periferia a ciclovia que levou à morte de uma criança. Vereador, o que a Câmara pode fazer? Nada? Bom, nós estamos ouvindo, né, a Associação da Paulista, os comerciantes também serão ouvidos, né? Parece que o prefeito Mas ele já Fernando Haddad, fechou a Paulista. sim, Fim de semana já é foi. um teste, né? É um teste e parece que o prefeito ele vai fechar cada subprefeitura uma rua, né? E o Fleury falou mesmo. Acho que a periferia precisa mesmo de rua fechar algumas avenidas, ruas, né? Para ter o lazer, né? Você vê o prefeito de Nova York, né? A polícia de Nova York, ela recomendou à prefeitura de construir mais quadra de basquete, Isso. né? No bairro de alto índice de criminalidade, diminuiu a violência depois de alguns anos, né? É o que nós precisamos fazer aqui em São Paulo também. Construir mais áreas de lazer, reformar essas quadras aí que estão abandonadas, essas pistas de skates aí que estão quebradas, não estão adaptadas, né, à nova realidade. Então, eu acho legal o prefeito escolher, cada subprefeitura escolher uma rua para fechar, né? E eu torço pelo prefeito, né? Eu torço para o prefeito terminar essa gestão aí, que vai ser bom para a cidade, fazer algumas coisas boas para a cidade. E outra coisa, eu estive aqui no programa anterior e disse que toda essa situação que está sendo colocada na questão do transporte de São Paulo é de uma situação de um secretário sem tato. Algumas perguntas apenas. Durante o governo Fleury... O secretário é o tato. Aqui, olha, durante o governo Fleury iniciou o projeto Tietê. E por que é tão difícil despoluir o rio Tietê? O Celcinho Casemiro do Memorial, Hélio Ribeiro, quem pergunta a você, Fleury? Bom, Celso, é muito difícil pelo seguinte. Primeiro, o projeto Tietê, ele não era simplesmente um projeto de construção de esgotos domésticos, enfim, de tratar o esgoto. Ele previa também uma parte de educação ambiental. Eu defendo que a educação ambiental você tem que ter na escola, desde o início. Porque a minha geração já não vai... É muito difícil você colocar na cabeça da geração acima de 60 anos o que ele tem que fazer em matéria ambiental. Então, teria... a parte ambiental não se deu prosseguimento. A parte de despoluição industrial, que nós alcançamos um sucesso extraordinário, 1.200 empresas acabaram colaborando com o projeto Tietê, mas isso também não foi levado adiante, e principalmente a conscientização do entorno de São Paulo, das prefeituras que não tratam os seus afluentes, que acabam jogando toda a sujeira no Tietê sem tratamento. Agora, o mais importante é conscientizar a população. O Tietê recebe diariamente 110 toneladas de esgoto.
Perdão, de lixo. De lixo. De lixo, sem contar o esgoto. 110 toneladas. Tudo é jogado dentro de Tietê. Automóvel, velho, sofá, tudo. Entendeu? Tudo. Até corpos, como lembra bem aqui o Jorge Rato, também são jogados lá. Então, outra coisa, houve uma paralisação de 3 anos no projeto, e isso levou a um atraso terrível, tá? Porque quando você está tratando um rio, separa por 3 anos, você tem que começar de novo. Começa do zero. Tales, 1 minuto para você abordar a crise financeira que a Prefeitura de Guarulhos atravessa e que reflete na Câmara Municipal. Eu não vejo crise, eu vejo má distribuição do dinheiro público, da coisa pública. Tanto é que a Prefeitura fez um contrato com uma empresa de 9 milhões de reais para espantar pombo de escola. Espantar o quê? Pombos de escola. Como é que 9 milhões. Repete. Contrato de 9 milhões com uma empresa para espantar pombos de escola. Então não é. Qualquer gato faria bem. Veja bem, então na minha. E outra situação, esse não repasse do 10º, né? Como eu li aqui, o prefeito deveria estar sendo responsabilizado, como eles fizeram com esse prefeito Tales em 98, que chegou a ser cassado, e hoje a própria Câmara reconhece que não poderia tê-lo feito. Tales, não temos tempo para mais nada, agradeço mas tua o peso de gentileza. 2 medidas, né? Também. Um abraço, grato por ter vindo ao nosso Gente que Obrigado. Fala. Estélio, é sempre muito bom tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Vereador Jorge Rato, aprendeu o caminho, retorne outras vezes. Obrigado pelo convite mais uma vez. Fleury, é sempre muito bom tê-lo aqui. Prazer é meu, um grande abraço aos ouvintes, telespectadores, a quem está nos acompanhando, e foi um prazer discutir com uma bancada tão cheia de energia, vitalidade e conhecimento. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.